menos desde 27 do primeiro tempo. Vamos colocar na tela as imagens desse jogo aí pra gente começar o nosso debate. Vou lá no camarote que eu quero ouvir do Zinho. O Zinho destacou o jogo do Palmeiras dizendo que a Copa do Brasil não teve lá muita emoção, Tetra. Você não gostou não dessa partida, Zinho? Não, assim, a partida em termos técnicos, brilho, criatividade, lances de gols, lances bonitos, foi bem pouco. O meu destaque foi para exaltar um jogo de Campeonato Brasileiro, mas isso não quer dizer que é muito mérito, é muito importante classificar para a grande final da Copa do Brasil. Esportivamente, financeiramente, foi importantíssimo para o Flamengo e para o Corinthians também seria. Mas o Flamengo classificou e o que aconteceu no jogo tirou um pouco do brilho que o Flamengo poderia colocar, porque tem jogadores mais técnicos, né? tem melhores jogadores, mas com um a menos, e a mudança tática que o Felipe Luiz promoveu fez com que o Flamengo fosse um time mais conservador, tentando garantir o empate, tentando garantir o resultado construído no Maracanã, a vantagem que tinha, para não dar chance para o Corinthians. E do outro lado, faltou muito para o Corinthians. Pode ter sentido fisicamente, que está repetindo muitos jogos, a maioria dos jogadores estão jogando todos os jogos, não sei. Mas a verdade é que a Neoquímica lotada, maravilhosa a torcida do Corinthians, fazendo uma festa lindíssima, o apoio total, uma pressão enorme colocada em cima do time do Flamengo. Os jogadores dentro de campo não aproveitaram, não fizeram um grande jogo. O Garro um pouquinho, vamos dizer assim, mas assim mesmo eu achei ele abaixo do que ele rende. Mas ele ainda tentou algo. Agora, se você for pensar no Romero, que veio da seleção do Paraguai, no Tales, que volta ao time, no Yuri Alberto, muito pouco desse jogador. Estou falando mais da parte ofensiva. Então, assim, joga com dois volantes, o Charles saiu um pouquinho mais, o Bidu tentava chegar pela esquerda, o Mateuzinho até se lançou um pouquinho, mas era um time muito pragmático, né? Jogada pelo lado, cruzamento na área, poucas chances criadas, duas defesas, vamos dizer, mais difíceis do Rossi, mas para um jogo que você está com uma a mais, jogando em casa, com a sua torcida toda te apoiando, e você não tem mais nada a perder, tem que se lançar, eu achei pouco. Ofensivamente, ou de criatividade, ou de qualidade da equipe do Corinthians. Faltou. O Flamengo fez a sua parte, correu muito, marcou muito. Pulgar fez um jogo muito bom, para mim, né, como primeiro volante. O Wesley, pelo lado direito, deu uma opção boa de ataque. E o Gerson, como sempre, o melhor jogador. Num restante, olha, vou ter que ter muito assim, ser muito bonzinho para dizer que outros jogadores do Flamengo se destacaram, né? Mesmo com as mudanças, né? Colocou mais um zagueiro, eu não achei que a zaga do Flamengo foi maravilhosa. O Corinthians teve infiltrações, teve ainda possibilidades pelo lado do campo. O Yuri Alberto saiu em alguns momentos ali para finalizar, teve chances de cabeça também, né, cruzamentos, e conseguiram finalizar. Não achei uma partida brilhante defensivamente. Acho que uma incompetência ofensiva do Corinthians com uma entrega do Flamengo, com uma disposição. Os jogadores realmente tentaram suprir a ausência do Bruno Henrique, que foi expulso acertadamente, né? Pelo menos um lance o juiz acertou no jogo, né? Essa expulsão. Porque no resto foi um fiasco. Um juiz bem caseiro, bem tentando administrar o jogo. Vai ter os lances polêmicos para a gente analisar, cada um tem a sua opinião, eu tenho a minha. Acho que foi uma arbitragem muito ruim, muito condizente, né? Teve lances que ele tinha critérios diferentes no jogo, atrapalhou o jogo. O zagueiro do Corinthians falou isso, deixou o Flamengo segurar o jogo também, deixou o goleiro fazer cera, o Rossi ia quase lá na torcida, quase que ele pulava o alambrado para vir correndo para bater o tiro de meta. Só o juiz que não via isso. E ao mesmo tempo tem lances que a diretoria do Flamengo reclama e que em alguns eu concordo. Eu acho que ele deixou a desejar, não gostei da arbitragem, como o jogo também não foi um jogo empolgante em termos de qualidade, mas de muita entrega, muita disposição, muita pegada, empenho dos jogadores, realmente suaram muito, lutaram muito, mas um jogo que, para mim, tecnicamente, foi de nível ruim.
Anderson Daronco, já a gente chega nele. Segurem-se, porque os lances vão passar. A gente separou para rodar todos com calma, para cada um poder opinar aqui e a gente fazer uma avaliação também de arbitragem. Agora, Pascoal, é claro que não foi um jogo brilhante tecnicamente. Concordo com o que traz o Zinho, assim, o Flamengo estava abaixo individualmente do que poderia e o Corinthians não consegue construir seu jogo mesmo com um a mais. Por outro lado, assistindo a partida, eu não lembrei o tempo todo. Assim, o Flamengo está com um a menos, o Flamengo está com um a menos. Então, a sensação que a gente fica é que se o Flamengo não foi brilhante, ele foi eficaz no que precisava ser feito diante de um adversário que tinha desvantagem, né? Porque se muita gente questiona quando o Felipe faz a substituição, essa substituição, ela de certa maneira, se ela não faz o Flamengo criar, ela faz o Flamengo parecer que iguala o jogo com um a menos. Foi a minha sensação. Não, na verdade, tem gente que criticou, o Respostinha ficou... Ô, Zinho, o Respostinha ligou na hora, ficou bravo lá comigo, rapaz. Porque eu falei pra ele, calma. Não acredito. Não, o quê? Não acredito. Esse treinador bota zagueiro, tira centroavante, bota zagueiro. O Respostinha não falou mal do Felipe Luiz. O Tite, ele ia quebrar a televisão. E ele ficou nervoso. O Tite ia quebrar a televisão. Ih, rapaz, você nem sabe, ele tava nervoso. E aí, eu tentei acalmar, né? Falei, calma, o Felipe Luiz tá sabendo o que tá fazendo, a vantagem é do Flamengo, tem um gol de vantagem. Tá segurando aqui, tá equilibrando. Calma, tá cara. Com o Felipe Luiz. Respostinha tá com o Felipe Luiz. Não. Ontem ele estava irritado. Mas aí aconteceu o seguinte: o time ganhou, apaga tudo, vambora, tá tudo legal. Felipe Luiz é o cara e tal, e assim vai embora. Torcedor é assim. Apaixonado, a paixão se aflora num momento difícil, com a expulsão, porque não tinha como discutir a expulsão do Bruno Henrique. Né? Esse é um primeiro ponto. Né? Nem o próprio Henrique foi argumentado, depois a gente vai falar sobre isso. Agora, o Corinthians foi de uma incapacidade enorme. A incapacidade do Corinthians parte da armação no meio-campo. O Garro pouco criativo. O Garro num dia em que ele não apareceu com aquele brilhantismo que a gente espera de um jogador da qualidade dele. Ele tem que fazer o ataque do Corinthians funcionar. E ele não conseguiu. E eu entendo que o treinador poderia auxiliá-lo nessa missão. Tem jogador para isso. O Coronado estava no banco. Ele podia jogar com 2 volantes e 2 meias. Ou jogar com 1 volante e 2 meias. Dependendo da situação. Porque quando saiu o Gabigol, o centroavante do Flamengo foi o debochado. Sim, o Arrascaeta foi lá como centroavante. E outra coisa, estou sentindo uma saudade do Arrascaeta, gente. Estava lá de falso 9. Eu estou com a saudade do De La Cruz. Eu estou com saudade do Arrascaeta. Ele vai voltar. Não está jogando bem, não, Pascoal? Não. Tá difícil. O De La Cruz errou uns 2 lançamentos. O De La Cruz está muito abaixo. Ontem parecia que ele estava jogando com freio de mão puxado e aí, de repente, sente uma lesão. Estava nítido que ele não estava solto. Eu não sei se é o número de jogos do futebol brasileiro, se é a sequência de jogos, se é viagem em retorno, seleção, todo esse pacote que envolve o futebol brasileiro. Mas ele estava na data FIFA lá. Então, mas ele só jogou... tranquilinho lá com o Uruguai, ficou no banco. Só jogou 45 minutos, você tem razão, Zinho. Mas ele não está no... Mas se ele só jogou 45 minutos, eu imagino que ele ainda não esteja totalmente recuperado de nenhuma lesão recente. E o Gerson, que jogou os 2 jogos? Não, mas o Gerson o presidente está só aguardando o momento. Fazer um programa só do Gerson. Um programa 2 horas só para falar do Gerson. Porque é impressionante. Estou falando da parte física. Como ele perde, quando o Flamengo perde um jogador, né? Que não tinha o Gerson incorpora o meio-campo, ele toma conta do meio-campo. Gostei também do Eric Pulgar no meio-campo. Pelo menos fez o básico dele, né? Vou marcar, vou passar. Tá? Obrigado. Não dá para passar passe. Muito obrigado, Zinho, você me ajuda. Pascoal. Aí não dá para dar passe, não vou dar o passe perto. Muito obrigado por você ter concordado comigo. Tá de olho na fé. Tá difícil. Quando o Flamengo coloca os 3 zagueiros, eu pensei até que iria colocar mais um volante. Né? Mas não, ele fez mais um zagueiro. Ali na formação de zagueiro e ainda trouxe o Eric Pulgar na frente dos 2 zagueiros. Para trancar ali. Não deixar o Corinthians passar, porque o Corinthians queria muitas vezes atacar por dentro, afunilava muito o jogo e facilitou a vida do Flamengo. Ponto. Quantos chutes deu o Flamengo no gol, Mauro? Nenhum. 0. Então como é que pagou 500 para quê?
Não, chutou 5 vezes, tinha mas que ter o um Hugo... goleiro ali, né? Ia fazer o quê, Mauro? Não, porque no gol, no 7,32 por 2,44. Quantas foram? Não, nenhuma. O Hugo não fez nenhuma defesa. Nenhuma defesa? Não. Ah, rapaz. Teve o gol anulado, né? Só que eu falei do Mauro, já botaram os números, olha lá. Apareceu o Mauro, já botaram os números. 0-6 ali, ó, das setas, né? O Rossi teve 6 intervenções e o Hugo não precisou. Mas o Hugo é um dos responsáveis por trazer o Corinthians com essa diferença de apenas 1-0 pelo que ele fez no primeiro jogo. Então, eu quero ver... Ele também é o responsável pela expulsão do Bruno Henrique, que ele deu um passe muito ruim pro Mateuzinho, e aí o Bruno Henrique foi dividir a bola com ele, e aí foi expulso de campo. Só lembrar que essa conta tá errada aí, viu? Porque eu assisti o jogo, não sei que eles tenham assistido um jogo totalmente diferente. Teve aquele chute lá que eu não lembro se foi o Alexandro ou foi o Mateuzinho que tentou de longe, né? Que a bola ia bater no ângulo, o goleiro tirou, espalmou, e fora as outras também que teve. Essa conta aí tá meio estranha aí, tá bom? Na verdade, nos 180 minutos, ontem é isso. O Zinho já detalhou muito o jogo de ontem, não foi nada de emocionante, assim, nem pro corintiano que lotou lá, mesmo tendo chutado 6 vezes, ele pode, como disse o Pascoal, aquela do Yuri podia ter entrado e tal. Não sei, com 8 minutos foi um gol ali que foi corretamente anulado, mas é tudo milimétrico, né? Sim. É tudo muito ali, quer dizer, quase o Flamengo sai na frente ali, já com 1-0, e aí o banho de água fria era maior. Então eu prefiro ver os 180 minutos. E aí o Flamengo foi muito superior, com o Gerson mandando nos 2 jogos, né? Não vou falar mais do Gerson, porque já estão chamando... Ontem você acha também que ele foi... foi o cara de novo, foi. Foi de novo, para mim... Ele bota o meio campo. Podemos falar de outros jogadores, mas ele teve uma participação fundamental. Ele está jogando demais, ele é muito tranquilo para jogar. Hoje alguém me falou assim, né, nunca, só entrando na mente dele, ou ele declarando que se foi isso, que ele teria jogado a bola no braço do coisa ali para ser pênalti, do Garro. Mas assim, ele é tão tranquilo que tem gente que pensa que é isso mesmo, que ele tem tempo de raciocinar, fala, vou dar um tapinha aqui, enfim. Eu acho ele muito tranquilo para essa final, para fora de casa. Não sei se o ambiente estava tão hostil assim, mas para ele não pegou nada, né? A gente fala da pilha porque foi a pilha do Mateuzinho, isso. Que é ex-jogador do Flamengo. Claro. Aí o Wesley responde no campo, acaba virando mais uma provocação do que o ambiente. Mas a gente falava antes do jogo, acho que no Linha, que fizemos no sábado à noite, né, que é da experiência desses caras todos ali, De La Cruz, Arrascaeta, o próprio Gerson, o Bruno Henrique, que começou bem o Bruno antes de sair, né? Do jogo, parecia que ali ia ser uma válvula de escape mesmo do Flamengo. Esses caras são muito experientes para sentir qualquer tipo de pressão, assim, né, e tremer e não saber jogar. E o Felipe foi muito bem. Para quem não tinha gostado dele no Fla-Flu, que foi o time que ele treinou o tempo todo e aí não funcionou em campo, mas ontem eu acho que isso foi muito comentado também, eu vi alguns programas, ele rapidamente se lembrou do Simeone, amigo, Atlético de Madrid, botou o 5-3-1 aqui, vamos que vamos. E já estava na cabeça dele, né? Foi muito rápido assim. Parece que já estava na planilha ali, ó. Se sair esse, eu ponho esse, se sair aquilo, se acontecer isso e tal. E foi o que ele fez, ele fala na entrevista, ele deu a bola para o Corinthians e falou, vamos ver o que eles vão criar. Tanto é que o Corinthians teve 60%, 59% de posse. Sim. Deu 6 chutes, mas nada que... Muito cruzamento, né? Mas nada assim que... Nossa, tá aquele abafo, agora daqui a pouquinho sai o gol. O torcedor fica na esperança porque, claro, tá perdendo, precisa ir pra frente. Aí cada bola que desce, agora vai sair e tal, mas não foi nada assim que você falasse, puxa, mano, essa bolinha aqui do fulano e tal. Não, foi merecimento, assim, sem grandes emoções, a não ser a tensão de um jogo que está valendo 30 milhões para quem for vice, 70 para quem ganhar, porque tem isso também, tem dinheiro. É a 10ª vez que o Flamengo vai para uma final, 3ª consecutiva, então tem tudo isso, estava tudo isso em jogo lá ontem também, né? Tem uma bola do Yuri Alberto no segundo tempo que eu acho que talvez tenha sido. É isso, galera. Em relação ao que ele falou do Fluminense, eu discordo plenamente. O jogo contra o Fluminense, como eu falei aqui em outras vezes também, o Flamengo amassou o Fluminense, principalmente no primeiro tempo. Poderia ter saído com uma boa vantagem ainda no primeiro tempo, né? Apesar do pênalti do Ganso, que na minha opinião o goleiro mais agarrou do que ele perdeu, né? Ele acertou o canto, o goleiro Rossi. Já é acostumado a pegar pênalti. Mas o Flamengo foi melhor no jogo, nos 70... Pronto, o jogo, vamos dizer que o jogo foi aos 90 minutos. 75 minutos
só deu o Flamengo. 15 minutos o Fluminense jogou por falha tanto do Ailton Lucas como do Alan. O Flamengo levou 2 gols de bobeira, né? O Fluminense jogou esses 15 minutos com 2 lançamentos só teve 2 oportunidades por 2 falhas, tanto do Ailton Lucas como do Alan. O Alan mais no segundo gol, mais o Ailton Lucas nos 2 gols, tá bom? E o Flamengo acabou perdendo por simples bobeira da defesa, mas o Flamengo foi melhor no jogo todo, merecia ter saído com a vitória diante do Fluminense. Em relação ao Corinthians, né, você vê que é 2 pesos, 2 medidas. Se fosse ao contrário, se fosse o Corinthians classificando com um jogador a menos e o Flamengo em cima, eles estariam dando, né, todo o crédito ao Corinthians, porque conseguiu se superar, conseguiu segurar a pressão, né, do Flamengo. Foi um time guerreiro, mas agora, como for o contrário, totalmente desqualificando a vitória do Flamengo, desvalorizando, né, a importância dessa classificação. Sempre é isso, Avenida Paulista, 2 pesos, 2 medidas. Sempre que envolve o Flamengo, eles conseguem, né, depreciar, diminuir a importância do jogo que envolve o Flamengo, né? Infelizmente é isso da mídia paulista. Apesar do Zinho se dizer flamenguista, entre outros também, mas a gente vê no discurso dele um pouquinho, né, de arrogância em relação a isso, tá bom? Minha opinião, respeito a opinião de vocês, mas eu não concordo muito. Em relação ao jogo, o Flamengo agora vai ter a final, o qual já está criando guerra, né, nos bastidores com o Atlético Mineiro. O presidente do Atlético Mineiro pediu para a CBF colocar aquela tecnologia lá da FIFA, que vê o impedimento semiautomático na hora mesmo. Eu concordo, vai ser plenamente. O Flamengo, inclusive, fez uma solicitação, apoiando a solicitação do Atlético Mineiro, né, dando de acordo. Achei muito importante isso, até para não ter problema como teve agora no lance do Corinthians e aquele pênalti absurdo da mão, né, que a gente viu no jogo dentro de Vasco, Atlético Mineiro, na Copa do Brasil, segundo jogo, na casa do Vasco. Teve um pênalti da mesma forma e o juiz marcou, e já no caso do Flamengo não marcou. Sempre o critério contra o Flamengo inverte, né, sempre é ao contrário. Mas quando é a favor de outros times, principalmente da equipe paulista, como Palmeiras, entre outros, a gente sabe que eles sempre beneficiam. Apesar que eu não concordo do Flamengo ser beneficiado, mas também tem que ser justo. Se dá para um, tem que dar para outro também. Não sempre ao contrário, tá bom? O Flamengo hoje retornou da folga que teve, né, merecida, e se representou agora pela manhã às 9 horas para dar início, né, aos treinamentos do Flamengo em preparação para o jogo diante do Juventude. Tá bom? Um jogo muito importante. O jogo vai ser em casa, né, diante do Juventude. A gente sabe que é um adversário complicado. Agora perdeu para o Palmeiras por 5-3, um jogo totalmente maluco, com o brilho, né, do Estevão, que está jogando muito bem mesmo. Na minha opinião, o que está levando o Palmeiras a brigar pelo título é o Estevão, como aconteceu ano passado com o Hendrick, né, agora novamente com o Estevão, porque o elenco mesmo em si não está jogando tão bem como o Estevão está carregando, bem dizer, o time nas costas, né? Essa é a minha visão, tá bom? E o Botafogo não se cuidar, o Palmeiras vai ser campeão brasileiro novamente. Mas tem muita água ainda para rolar. O Flamengo nos seus treinamentos vai pegar o Juventude agora, esse final de semana. E na outra quarta já tem um jogo atrasado dentro do Internacional. Lembrando que, sim, mesmo que o Flamengo ganhe esse jogo dentro do Internacional, né, no caso tem um jogo a menos, ainda é muito difícil a briga pelo título. Só um milagre mesmo, né? Tem que torcer pelo empate entre Palmeiras e Botafogo, que vão se enfrentar ainda, a combinação de resultados, para poder manter o Flamengo ainda na briga. Ainda está na briga, né, matematicamente falando, mas a gente sabe que é muito complicado, é muito difícil. A não ser que o Flamengo engate aí uma vitória atrás da outra, ganhe todos os jogos, e pelo menos as 2 equipes aí, Palmeiras e Botafogo, e além o Fortaleza também que está na frente, tem aí um mínimo uns 3 tropeços, aí o Flamengo entra de vez na briga, tá bom? Mas a gente sabe que é difícil, né? Tem que ser realista, mas agora é pensar na final dentro do Atlético Mineiro, que vai ser uma guerra, né? Como já começou. Teve até o goleiro do Atlético Mineiro falando que chegaram na final, agora já eram campeão, esquece, né? Aquela coisa toda, né? Como a gente viu em relação ao Mateuzinho, agora tem o hostil 2.0, como a torcida está chamando, e o Flamengo tem que aproveitar isso para incentivar de combustível, né? Para poder ir para cima do Atlético Mineiro. A gente sabe que é um jogo muito difícil, muito complicado, e a rivalidade entre Flamengo e Atlético já beira desde a época da Libertadores de 81, tá bom? Espero que tenham gostado do vídeo. Se puder deixar aqui like, se inscrever no canal, vai ajudar demais o meu trabalho. Créditos e direitos autorais e ESPN Brasil. Um link vai ter na descrição. Valeu.